pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês hoje uma vivência que me deixou muito contente. Ela ocorreu no ano de 2009, um primeiro contato, e depois um segundo contato no ano de 2010. E hoje eu estava remexendo vários arquivos aqui, procurando um outro texto, quando eu me deparei com esses dois textos antigos. O primeiro deles é uma entrevista com um mestre da cura espiritual, que surgiu para mim fora do corpo. Eu conversei com ele, perguntei coisas para ele. Ao retornar para o corpo eu me lembrava de tudo, escrevi tudo, transcrevi a entrevista com ele. O segundo contato foi um ano depois, quando eu estava me preparando para uma reunião com o meu grupo de estudos aqui em São Paulo, e ele apareceu aqui, eu via ele por clarividência, ele conversou comigo, e eu registrei também a mensagem dele. Então eu quero compartilhar as duas mensagens dele hoje com vocês. É trabalho primoroso dele, sabe? Eu, durante anos, eu omiti o nome dele em qualquer coisa que eu escrevi inspirado por ele, mas hoje eu vou falar para vocês. É o mestre Philippe de Lyon, que foi um grande curador espiritual francês do final do século XIX, na virada para o século XX. Para vocês terem uma ideia do nível dele, o ocultista francês Papy, que era o pseudônimo do Gerard Encausse, da ordem martinista, que muitos de vocês conhecem, e o Papy era fã do Philippe de Lyon. E o Philippe de Lyon, como curador, sofreu pressões, calúnias, injúrias de pessoas que queriam detonar o trabalho de cura lindo que ele fazia. E ele sempre dizia, não sou eu que curo, é Jesus, é a vibração celeste que me atravessa. Então ele era chamado de taumaturgo, que é aquele que, mediante a arte da prece, canaliza energia. Ele pratica a arte da taumaturgia, também chamada teurgia. Então, se eu chamar de teurgia, eu diria que ele era um teurgo. Se eu usar a expressão taumaturgia, eu diria que ele era um taumaturgo, ou seja, um curador espiritual que se liga ao plano mais alto e daí canaliza essa energia celeste em seus trabalhos de cura. Então, deixe-me ler para vocês a entrevista que eu fiz com ele e, na sequência, em lugar de ler aqui, eu vocalizei com uma música de fundo do Tangerine Dream a segunda mensagem que ele me passou antes de uma reunião. E eu ouvi poucas vezes e me senti muito honrado de ter visto esse grande mestre da cura, e eu estou sempre aprendendo com esse pessoal extrafísico bacana. Então vamos lá, conversando com um cavaleiro do amor, uma entrevista com um mestre da cura espiritual. Perguntei para ele, você sempre aconselha as pessoas a elevarem os pensamentos e sentimentos ao alto, no sentido de pedirem perdão pelas tolices feitas. Todavia, por que o céu precisaria de alguém pedir perdão para acertar as coisas? Eu perguntei isso para ele. Resposta dele, meu filho, realmente, nosso Senhor não precisa que ninguém peça perdão a ele, pois o seu amor é incondicional. Contudo, o homem precisa fazer isso, para dar-se conta de que precisa quebrar seus padrões antigos e renovar sua consciência. E também para afirmar a si mesmo, no sentido de melhorar. Não é questão de se humilhar diante do céu, que não precisa disso, mas de modéstia e quebra do orgulho do homem. E não basta pedir perdão, se não houver um desejo sincero de mudança. Gente, hoje, quando alguém escuta falar de perdão, em lugar de lembrar dos ensinamentos de Jesus e de outros luminares espirituais elevados, as pessoas associam a palavra perdão com a religião, seja ela qual for. Então aqui no Ocidente, você fala em perdão, aí alguém associa com um pastor, com um padre ou um sacerdote de alguma linha cristã. Já nem associa mais com Jesus, por incrível que pareça. Então, perdão não é um ato religioso, é um ato de extrema inteligência, porque a pessoa se livra da vibração do agressor, não comunga na mesma sintonia e, portanto, avança para frente. Quem pratica o mal está sempre dentro das leis de causa que geram efeito. Se pedir perdão, tá, não altera o fato em si. Entretanto, muda a predisposição da pessoa
para ela agora alavancar um processo de crescimento e regeneração e ir para frente. Então, quando a gente trabalha com a ideia do perdão, a gente não está liberando o agressor de nada, a gente está liberando a gente daquela vibração pesada. Porque mesmo que você perdoe o agressor, ao praticar o ato de agressão, ele já está dentro da lei, da natureza. Não tem como mudar isso. Causa gera efeito. Mas o perdão libera você que foi agredido e não o agressor, que está dentro das malhas da lei do karma. Então, perdão é uma coisa que libera a consciência, é uma coisa que desarma a raiva no coração e é uma coisa dificílima das pessoas praticarem, sendo que muita gente, quando fala de perdão, fala com a mente, perdoa com a mente e sob condições. Tipo, eu te perdoo, porém, contudo, sempre cheia de condições. E o perdão que o Philippe Quillion está falando aqui é o perdão real, aquele que amplia o coração. E detalhe, vou repetir, é dificílimo para todos nós, sabe? As emoções pesadas tomam conta, desejo de vingança chega, tudo que é pesado dentro de nós, trevoso, emerge na hora de uma prova. E aí a gente cai pela ladeira do ego abaixo e começa a comungar com o mal, com a vingança e com um monte de coisas muito pesadas. E vivendo numa humanidade violenta como essa que a gente vive, tem gente aí capaz de qualquer atrocidade, pessoal, tá? Em geral. E nós mesmos também temos muitos pensamentos pesados dentro de nós e emoções estranhas também. A gente está lutando para isso. Agora, eu levo em conta que nós somos estudantes espirituais. Eu aqui, vocês ouvindo, senão qual o interesse de vocês escutarem um programa chamado Viagem Espiritual? Então presumo que vocês também estão dentro de uma vibe de um estudo espiritual dentro da linha que vocês mais gostarem. Então presumo que um estudante espiritual honrado, sadio e que queira melhorar, jamais comungará com vibrações pesadas de violência, de ódio, de morte. Isso aí é básico para todos nós e vou repetir pela terceira vez. Não é fácil. É uma luta titânica dentro de nós. Então, quando vocês escutarem falar de perdão, pense em Jesus, pense em Buda, pense em Krishna. Não pense nos religiosos aqui de baixo com suas tranqueiras doutrinárias, né, que não representam um ensinamento alto como perdão. Coisa que Jesus passando era uma coisa, Buda falando, Krishna falando é uma coisa. Agora alguém aqui embaixo, né, falando isso é totalmente diferente. Então prezem os ensinamentos que essas grandes consciências passaram. As pessoas aqui embaixo, mesmo com a boa intenção, ninguém sabe realmente o que é perdão de forma incondicional. Porque tudo que a gente estuda sobre perdão ou tenta praticar é com a nossa mente e muitas vezes sob forte condicionamento religioso. Perguntei para ele, e os que pedem perdão só da boca para fora, sem espírito e verdade? E ele me disse, são hipócritas tentando enganar o céu, são tolos, não enganam nem a si mesmos, quanto mais ao Senhor de todas as coisas. Sabe aquele perdão da boca para fora, que é extremamente comum, né? Justamente porque o estado de consciência nosso e de lucidez é baixo, é claro que qualquer coisa dentro desse sentido vai pegar a nossa baixa lucidez também. Por isso é uma confusão sensorial e emocional que a gente passa quando alguém fala em perdão, alguém fala assim, que perdão o quê? Tem que devolver na mesma moeda, tem que baixar a lenha também. E não é isso que grandes ensinamentos trazem para nós. Vamos lá. Perguntei, preces realmente são eficazes? São mesmo necessárias? Ele respondeu, se somente rezar resolvesse as coisas, todos os religiosos do mundo seriam pessoas maravilhosas e compreensíveis. E não é isso que se vê por aí. O que importa é a atitude da pessoa, o que ela é em essência e o que a anima na vida. E isso tem mais a ver com o caráter de cada um e não com doutrinas ou petitórios ao Senhor. No entanto, quando a prece é feita de coração, o céu sabe. E aí uma luz desce sobre a pessoa e toca seus melhores potenciais. E é tão bonita uma prece de agradecimento. Pena que muitos nem pensam nisso, só querem incomodar o Senhor com pedidos egoístas. Gente, quando ele fala de caráter, vocês estão aí carecas de saberem
porque eu falo isso há muito tempo. Ele foi um dos caras que mais reforçou isso para mim, a questão do caráter, não a questão da religião, da cor da pele, do sexo, ou qualquer condição, mas o caráter de uma pessoa é o que revela o que ela pensa, o que ela sente e como que ela age. E é isso que a gente sempre deve priorizar, a melhoria da gente enquanto viajante espiritual aqui nas lides da Terra, em mais uma encarnação, sendo provado, estudando, trabalhando e tentando vencer, principalmente, a nós mesmos. Perguntei para ele: você pode passar algumas dicas para os curadores? E ele me respondeu: trabalhar com cura é tarefa de grande responsabilidade. Ao ajudar os outros, a pessoa solve antigos débitos kármicos dela mesma. Mas nenhum curador deve trabalhar por isso. O seu objetivo é fazer o outro melhorar e ser feliz. E não é bom ter vaidade alguma nisso, pois é a luz do universo que realiza os acertos necessários e equilibra as energias. O curador é um canal psíquico e seu trabalho é abrir-se ao fluxo da vida universal, para que o verdadeiro poder passe através dele e opere os procedimentos adequados, que só o alto conhece. Modéstia e gratidão são as tônicas dos curadores responsáveis e amorosos. Gente, correto, né? Eu conheci pessoas que manipulavam energia muito bem, em qualquer nível, seja para passar com as mãos, vibrar com os chakras, se concentrar mentalmente a favor de alguém, gente que trabalhava bem com as energias. Isso é uma coisa, isso é ótimo, isto é técnica. Quanto mais a pessoa treinar, melhor ela vai manipular as energias. Só que energia não é boa ou ruim. Energia é energia. A mesma eletricidade que, por exemplo, ilumina aqui o caminho, se eu pegar um cabo de 220 e encostar num de vocês, eu posso assassinar vocês usando a eletricidade. Então, a eletricidade, por exemplo, não é boa ou ruim, depende do uso. Energia é a mesma coisa, depende como você usa. Então tem gente que tem muita técnica, manipula energia pela vontade, mas não coloca sentimento naquilo. E aí a técnica é só a mente, o sentimento vem do coração. E é o sentimento que dota a energia de cores virtuosas e de formas pensamento, que são projetadas de alta qualidade. Não adianta só trabalhar com a técnica. A técnica é necessária para saber como fazer, conhecer os mecanismos daquilo, para não tropeçar. Mas a técnica é uma parte, o amor é a outra. Precisamos somar tudo que a gente estuda com o que a gente sente, num equilíbrio inteligente da mente com o coração, para irradiar alguma coisa boa. E qual pessoa que trabalha com cura, em qualquer nível, né, poderá dizer que ela é a causa daquilo? No máximo, apenas uma pessoa que consegue captar, canalizar uma energia superior e fluir essa energia superior variando de pessoa para pessoa de acordo com o que cada um gosta, sabe? Uma pessoa vai pensar no Buda, a outra vai pensar no Pai Joaquim, a outra vai pensar em Iemanjá, o outro vai pensar em Krishna, o outro pensa em Jesus, sabe? São as referências que as pessoas têm, mas é o amor que faz a conexão independente da linha que a pessoa esteja ligada. Então, ninguém cura ninguém. As pessoas se abrem para um fluxo superior que através dela passa para o outro, e é esse fluxo que vem do alto que opera as grandes curas, as grandes transformações. E sempre lembrando que às vezes por questões kármicas, uma pessoa recebe uma energia superior e aquilo não consegue debelar a doença que ela tem, porque é o que ela precisa passar naquele momento, por questões que só o alto conhece. Entretanto, a energia passada para ela é capaz de causar transformações dentro da consciência dela que poderão interagir favoravelmente no processo geral dela. Muitas vezes não dá para curar a doença, mas dá para melhorar a consciência para ela lidar com a doença e dali tirar lição e ir para frente da forma que for possível. Eu vi um mito, principalmente por parte de ocultistas variados, durante muito tempo. Se falava assim: se você ajudar alguém, você estará interferindo na lei do karma, porque a pessoa precisa passar aquilo, e se você debelar aquilo que ela está tendo, você impede dela viver essa experiência de purgação. Nada disso, pessoal. Nós somos pequenos, a lei do karma é uma lei da natureza, causa gera efeito. Não tem como um de nós afetar leis maiores. Nenhum de nós consegue afetar, por exemplo, a gravidade.
sabe, impedir a ação da gravidade sobre nossos corpos, nem a rotação da Terra e os movimentos estelares. Tudo isso é muito grande. Então nós, pequenininhos, aplicando energia, não vamos conseguir mudar uma lei da natureza. Se a pessoa tiver que passar por aquilo, ela vai passar, mesmo que você tenha projetado a melhor luz do mundo. Aí você vai perguntar, então para que passar? Por dois motivos. Primeiro, pode melhorar a consciência da pessoa e isso fazer ela lidar melhor com o problema. E segundo, o próprio curador, ao ajudar o outro, ele salda antigos débitos kármicos dele de outras vidas. E assim ele também melhora. E detalhe, mesmo que o paciente não melhorar, o curador melhora ao estar trabalhando na cura. Porque antes da energia chegar na pessoa, que vai receber a energia, passa pelo curador. Ele é o primeiro a entrar em contato com isso. Então essa história de que você afeta o karma do outro não é verdadeiro. E se uma pessoa estiver na hora de repente, aquele esgotamento kármico chegar realmente ali no limite, que é para terminar, o céu vai colocar um curador perto dele para ele energizar e liquidar aquilo. Então, nenhum de nós sabe. Então, na dúvida, vai lá e enche de luz. E deixa que as leis do universo se virem. Faça a sua parte. Entrou no raio de ação, enche de luz e amor de forma incondicional. É isso que deve se fazer. Karma do outro é do outro, o seu é o seu. E você elimina o seu ajudando o outro. Se o outro não melhorar, aí já não é com você. Sua parte está feita. Você deve sempre atuar favoravelmente, independentemente do karma alheio ou do seu. Faça, porque isso é uma atitude que melhora o seu caráter, transforma a sua energia e se não melhorar o outro, vai melhorar um terceiro de tabela. Então, sempre agindo a favor da luz e sem se considerar causa de nada. Somos veículos, pequenos veículos, na verdade, de algo muito maior. Vamos lá, perguntei para ele. Você curou muitas pessoas e se ligava às vibrações de Jesus. Como é que era isso? Ele respondeu, Nosso Senhor sempre foi minha inspiração. Ele foi o maior curador de todos. Nele, a arte da taumaturgia foi elevada ao máximo. Quando eu pensava nas mãos dele, espargindo bênçãos entre os homens, descia uma luz intensa sobre minha cabeça, e minhas mãos ficavam bem quentes, como se houvesse brasas no centro delas, e meu coração era arrebatado por ondas de amor. E nas horas de angústias e provações, eu me recolhi em prece, e ele enviava o auxílio necessário, dotando-me de forças para vencer dificuldades, que muitas vezes me eram impostas pela calúnia e inveja das pessoas. Sem Jesus eu não era nada. E não falo isso por devoção cega. Não. Você sabe o quanto prezo o discernimento e que estudei as doutrinas orientais também. Mas é a verdade. Muitos me chamaram de taumaturgo, mas ele era a fonte de energia e amor que passavam por mim. Eu era um canal esforçado, apenas isso. Perguntei para ele, dizem que você previu a Primeira Grande Guerra Mundial e a gripe espanhola. Isso é verdade? Eu perguntei isso, pessoal, porque o Papi, o ocultista aqui, trabalhou com o Philippe de Lyon, e aí ele me respondeu o seguinte, infelizmente, prever guerras entre os homens é fácil, difícil é prever a paz, e pandemias graves surgem ocasionalmente, fazem parte das provações do mundo. Enquanto o egoísmo e a violência persistirem em suas relações, os homens serão atormentados por provações diversas. E diante delas, todos ficam pequenos e carentes. Na hora do choro que vem do fundo do coração, que força do mundo poderá curar as dores de dentro? Meu filho, ninguém está livre de infortúnios. Portanto, é de bom tom aurir energias superiores durante a meditação e orar ao alto para que o melhor aconteça para todos. Pessoal, aqui, quando ele fala aqui, que infelizmente prever guerra entre os homens é fácil e difícil é prever a paz e pandemias graves surgem ocasionalmente, eu já falei por diversas vezes para vocês sobre isso, né, pessoal? De que de vez em quando alguma pandemia dessa grande aparece. Gripe espanhola, peste negra na Europa, na Idade Média, e de vez em quando acontece coisas assim, vão acontecer outras. Né? O problema é misturar temas espirituais com isso, esquecendo que a natureza tem seus próprios mecanismos. E ele falava então que de vez em quando essas provações do mundo, ou melhor, da humanidade, acontecem. E foi muito legal o que ele falou aqui. Eu inclusive vou pegar esse texto, os dois, esse e o outro que eu vocalizei, eu vou colocar ambos
quando o programa entrar no YouTube, eu vou colocar na descrição do programa os 2 textos na sequência e vou colocar a música de fundo que eu usei durante a gravação, que nós escutaremos no segundo bloco. E de vez em quando alguém pergunta, quais são as músicas que você usou? Todas as músicas que eu apresento no programa, mescladas com os textos, eu coloco na descrição do programa, quando entra no YouTube, tá direitinho o link para a pessoa buscar e escutar depois com mais calma. Continuando aqui. Perguntei para ele, é verdade que você escutava sons celestes e melodias etéreas? Ele disse, sim, é verdade, mas isso ocorria mais durante o sono, ou mesmo na meditação. Era comum, naqueles momentos de transição entre a vigília e o sono, e do sono para a vigília, que eu visse clichês astrais e ouvisse músicas sublimes, vindas de outros planos, e ocasionalmente eu saía do meu corpo e operava em espírito. Eu era levado no ar por mãos invisíveis, que me direcionavam às pessoas doentes e aos espíritos infelizes que as oprimiam. E ali eu aplicava energias mediante a arte da taumaturgia, sempre ligada a Jesus. E depois voltava para o corpo físico com as mãos formigando e uma alegria que não era da terra. Em muitos desses momentos eu também ouvia músicas transcendentais. Então, pessoal, foi aí que terminou essa entrevista, porque nessa ocasião, que foi o primeiro contato que eu tive com ele falou que ele estava indo para um trabalho de cura, né, e que ele tinha encontrado comigo fora do corpo, que já era uma coisa já prevista, porque eu acabaria passando esses escritos em aberto. Na época, em 2009, eu publiquei no site do IPPB esse texto, mas agora eu estou ventilando ele para vocês, compartilhando de uma outra forma, e dizendo quem é Mestre Philippe de Lyon. Sabe que eu tive a honra de ter esse contato, e mais uns 2 ou 3, e infelizmente não tenho esse contato, eu não tenho cacife para chegar, deixa eu ir ali conversar com o Mestre Philippe de Lyon. Não, ele apareceu, e claro, por causa do trabalho que eu faço, tá? Nenhum deles aparece para mim por causa de mim enquanto pessoa, aparecem pela possibilidade de eu poder veicular por um texto, pela internet, por um programa, alguma coisa assim, que é uma das tarefas que eu tenho para fazer aqui. Essa mensagem é de 10 de setembro de 2009, pessoal, e o segundo contato com ele foi antes de uma reunião aqui. Eu estava em casa, ele apareceu, falou para mim e disse que ia para a reunião. Depois eu não vi ele lá, a reunião do meu grupo de estudo de quarta-feira, que são 140 pessoas que estudam comigo o ano inteiro. E foi muito legal. Aí eu resolvi vocalizar o segundo, porque não é uma entrevista como essa, é ele me passando as coisas, sabe? Conversando, eu fui anotando. E é emocionante esse relato dele. Daqui a pouquinho, no finalzinho do segundo bloco, eu coloco esse relato para vocês com uma linda música do Tangerine Dream, a banda de rock progressivo eletrônico alemã, que eu sou fã há muitos anos e tenho a maioria dos seus discos, tá? Bom, ainda está faltando aí uns 2 minutos e pouco para o intervalo. É o seguinte, eu tinha comentado no último programa que essa semana eu teria uma reunião para ver como que eu faria com o programa, gente, porque como vocês sabem, o programa passa na rádio e depois é reproduzido no YouTube, mas é um programa de rádio mesmo, com muitos ouvintes há muitos anos. O programa está no ar desde 1999. Então, quando eu comecei a postar no YouTube, já há alguns anos, e os outros postagens que eu faço fora o programa, isso aumentou bastante o assédio das pessoas fazendo perguntas. Até aí tudo bem, esses anos todos eu venho respondendo na medida do possível. Só que atualmente está demais. Seja comentários, seja e-mails, seja Facebook, seja Instagram, é uma avalanche de perguntas. Então eu dividi com meus amigos do IPPB para me ajudar a responder os muitos e-mails. O que acontece? As pessoas não aceitam que outra pessoa responda a pergunta. A pessoa trabalha comigo. E outros que eu coloquei para ajudar não aguentaram o tranco, porque as pessoas cobram pra caramba. Você responde algo, ela pergunta outra, e você fala, não posso ficar respondendo pergunta só para você. Aí a pessoa surta, te xinga. Então, fica difícil lidar assim. E é muita quantidade, e a cobrança é enorme. Então foi por isso que eu comentei com vocês, não tem nada a ver com crítica, pode fazer crítica, o que quiser, eu trabalho com o público há anos, né, pessoal? Gente, muitas vezes dá palpite, como eu devo fazer um programa de rádio sem nunca ter entrado num estúdio de rádio, o outro dá palpite como escrever um texto sem nunca ter escrito nada, e o outro te fala como você deve dar uma palestra sem a pessoa dar a palestra. Então, as pessoas falam muito,
né? E muitas vezes fora do tema e cobram bastante. Não tem a ver com um comentário, olha, a crítica é essa ou aquela, isso é normal, estou acostumado, né? Mas simplesmente a cobrança agressiva está demais e isso desgasta. Você vai falar, por que você liga para isso? Porque as pessoas ligam no telefone, mandam e-mail, ameaça. Então, isso desgasta bastante. Tá? Até do meu cachorro já falaram a maneira como eu falo. Sabe, é complicado esse tipo de coisa, viu, gente? Então, já na volta do intervalo, eu digo para vocês o que a gente resolveu fazer, tá bom? Ok, amigos. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência agora ao programa. No primeiro bloco eu falei do mestre Philippe de Lyon, grande curador espiritual. E agora a gente vai dar sequência. Eu vou trazer para vocês 2 relatos espirituais meus, porque é uma das formas da gente exemplificar alguns mecanismos das saídas do corpo e dos trabalhos espirituais em geral, e também para vocês conhecerem um pouco dos bastidores extrafísicos que rolam no tipo de trabalho que eu e outros médios e sensitivos em geral fazem. As pessoas normalmente pensam que a gente fica sentado em casa vestido de branco, meditando, que não trabalha, que não tem problema, que não fica doente. Sabe, é uma ilusão danada, sendo que todas as pessoas que estão aqui na Terra passam agruras, né, porque estão limitadas pelo teor mais condensado da matéria, né, energia bem condensada. Faz parte do jogo. Agora, o nível de consciência nosso é que caracteriza a espiritualidade de cada um, a maneira como cada um olha e vence suas próprias provas. Mas ninguém está isento de passar por provas, e às vezes as pessoas com mito falam assim, como é que pode um curador, por exemplo, eu conheci um curador que ficou doente, um mestre que morreu de câncer. Gente, as pessoas passam por coisas aqui embaixo, tá? E vocês se cuidem, não adianta ficar só falando de energia ou de trabalho de meditação para você enfrentar coisas materiais como trabalho, saneamento, saúde e as coisas do aqui e agora que nós estamos aqui para aprender. Se cuidem, cuidem da saúde, respeitem o veículo físico, utilizem a ciência para poder entender as coisas, cada macaco no seu galho, sabe? Dentro do tema espiritual a gente pode falar alguma coisa, mas dentro do nível da medicina em geral, observa todo o progresso que a medicina vem fazendo nesses anos, erradicando várias doenças, e pautem o equilíbrio de vocês por discernimento, viu? Nada de viajada na maionese astral mística e se perder. Nós todos estamos sujeitos a um monte de coisa, inclusive uma hora dessa, cairmos fora de vez do corpo pela morte, faz parte do jogo. Então vamos estudar, trabalhar, melhorar para seguir em frente, tá? Mas sem mito, sem viajada na maionese astral. Pé no chão, pessoal. Cabeça nas estrelas, pé no chão e coração aceso. Como eu estava falando um pouquinho antes do intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou desativar os comentários, pessoal, coisa que eu nunca fiz aqui no programa, nem nos outros programas que eu tenho no canal do YouTube, nunca fiz isso, nunca ripei uma pessoa que fez comentário negativo, sempre deixei, mesmo quando havia coisa que não tinha nada a ver. Agora, em função do que está rolando, a repercussão que está vindo para mim, tá? E por isso que eu vou desativar os comentários, eu nem tenho como olhar e responder as perguntas, eu faço o que é possível, tá, pessoal? E um detalhe, eu tô produzindo um livro chamado Gaivotas de Luz. Se tudo der certo, até o fim de maio estará aí para vocês mais um livro gratuito, e eu consegui autorização para também postar gratuito o livro Falando de Espiritualidade, que eu lancei pela editora Pensamento. Além disso, o livro do Sanat Kumaraty, o Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, além da tradução no inglês, que já está no site, ele está sendo traduzido para o italiano, o espanhol e o francês. E calcule o trabalho que dá isso, diagramar, revisar, sabe? Eu tenho que ficar de olho em tudo, são tradutores diferentes, mas toda a revisão afunila para mim na diagramação, na ordem dos textos. É um trabalho enorme, né? As pessoas não têm ideia como é difícil escrever. Se fosse fácil escrever, publicar um livro, todo mundo publicaria o seu. Não é fácil e demanda muito trabalho. A revisão desgasta bastante. E todos esses materiais vão ser publicados gratuitamente
para você disponibilizados, e essa é a forma que eu tenho de ajudar vocês com informação, tá bom? Então vamos lá. O relato que eu quero contar para vocês ocorreu na semana passada. Vocês sabem que o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos está disponibilizado no site. São as mensagens do Sanat Kummahat, que é um dos mentores extrafísicos que trabalha comigo. Eu vou botar o link na descrição do programa quando entrar no YouTube. Para quem não tem, baixe lá gratuitamente. E tem também um programa que eu fiz no YouTube contando um pouquinho sobre o mestre Sanat Kummahat. Se eu achar, eu coloco o link do vídeo para vocês também, que aí eu conto a história dele para vocês. É um mentor maravilhoso. Ele tem no plano extrafísico uma biblioteca astral, já comentei isso aqui para vocês, é um templo em forma piramidal, enorme, eu já tive várias vezes projetado lá, e ele também dá plantão, se é que eu posso dizer assim, num templo de cura chamado Templo das Águas Curativas. Eu me lembro que alguns anos antes eu contei para vocês sobre esse templo, que é um lugar de readaptação para pessoas desencarnadas, é um lugar de passagem, e ele opera ali também de forma maravilhosa, ajudando os outros. Imagina, um mestre do quilate do Sanat Kummahat desce de um plano mais alto e atua na borda entre os planos, ajudando as pessoas a passar por lá de lá. É exemplo de humildade, gente, sabe? O cara está lá num plano avançado e desce aqui para ajudar todo mundo. Isso aí é uma coisa fantástica. Então, não é fácil ele aparecer, não vejo toda hora, e sempre por iniciativa dele, não é minha, não sou eu que vou lá e procuro, Sanat Kummahat, tem aqui uma mensagem que eu quero pegar a sua. Não é isso não, tá? Então, ele aparece com certa regularidade, mas não toda hora e não sempre, né? Normalmente, 1 a 2 vezes por mês é a média dele. Às vezes ele some um tempo, é muito ocupado. Pois bem, na semana passada, foi no domingo da semana passada, estava bem pesado, né? Tem dias que fica bem pesado o astral aqui em São Paulo, por causa da situação atual, e à noite eu estava sentindo uma pressão enorme no ar fora. Fui fazer um trabalho de energia e pelo meu chakra frontal eu vi o Sanat Kummahat aonde ele estava, e ele mandou uma energia para mim e falou assim: aguenta, tá? Mantenha o foco, porque eu preciso de você esta madrugada. Então eu sabia que eu estava ligado no processo de desencarnação de alguém, que ele tinha me ligado à distância, que essa pessoa estaria indo embora por Covid naquele domingo à noite. Tá. As horas se passaram, eu fui dormir cedo, 11h30, despertei às 3h30 da manhã, não lembrava nada. Aí, nesse período de 3h30 até 7 da manhã, quando eu acordei, eu tive uma projeção. Foi o seguinte: na hora que eu deitei pela segunda vez, era 3 e pouca, eu estou de barriga para cima, comecei a sentir que alguém me passava energia, eu não estava vendo, mas sabia que era o Sanat Kummahat, eu reconhecia a energia, a assinatura energética dele, e aí eu relaxei, fiquei paralisado, deitado na cama, minha aura dilatou e eu comecei a ligeiramente flutuar por sobre o corpo, polegadas para fora do corpo, quando de repente eu apaguei. Né? Isso é normal, às vezes você está projetando, você apaga e quando acorda você está já em algum lugar levado por um amparador. Ou seja, era uma projeção consciente, ficou inconsciente, depois tornou-se consciente na outra parte. Né? E às vezes você vive algo lá e apaga e só de manhã que você lembra. São vários níveis, nuances de projeção consciente, semiconsciente ou inconsciente. E aí, quando eu despertei, eu estava num lugar que eu já comentei várias vezes com vocês, que é um lugar entre o plano físico e o extrafísico, bem na borda, no duplo etérico, entre os planos. Então, se aqui eu falasse que é 3 e do outro lado fosse 4, aquilo ali é 3,5. Lembram que em vários programas eu falei nisso? Antes da pessoa passar para o plano espiritual puro, ela tem que raspar as energias, drenar as energias remanescentes do duplo etérico do corpo que estão aderidas no corpo astral, né? Resquícios energéticos do cordão de prata precisam ser liberados para a pessoa passar lá. Então, muitas vezes a pessoa desencarna e fica no duplo do hospital onde ela estava, ou os mentores levam para o duplo de um lugar de natureza onde ela fica adormecida,
até que essas energias sejam drenadas, o corpo astral liberado passa para o outro plano, onde ela vai acordar em algum lugar de recepção do astral. Vocês sabem disso, né? E era um lugar assim. Esses lugares, na maioria das vezes, estão por sobre os hospitais. E como muita gente está indo embora, principalmente aqui em São Paulo, o duplo desses lugares está cheio de entidades que foram embora naquele dia, adormecidas. Não estão sofrendo, estão adormecidas, ainda drenando a carga psíquica da matéria remanescente. Alguns sonham, outros têm visão panorâmica, vê a vida inteira passando como um filme, outros têm pesadelo, aí varia o nível de cada um. A filtragem disso, para onde cada um segue nos subplanos do plano astral, vai ser depois de passar para o lado de lá, mas eles estão entre planos. E muitas vezes eu fui projetado nesses lugares, mas não é uma coisa legal de um projetor ir lá, não tem com quem conversar, está todo mundo apagado, né? Ainda nesse processo de reciclagem. São ambientes frios, tem uma certa energia fumacenta no ar. É uma coisa impressionante. Não é um lugar que você gosta de ir, porque ali não tem muita energia, gente. Tá despojando as energias para um novo ciclo com energias do lado de lá. E um projetor, quando vai lá, ou projetora, é para aplicar energia, para ajudar no processo de alguém. Eu acordei neste lugar, em pé, dezenas de pessoas deitadas, enfileiradas assim, dormindo, né, uma lado a lado, tinha gente de barriga para cima, de bruços de lado, eu não conseguia perceber os direitos, porque a densidade do ambiente não permitia uma visão extrafísica tão clara, né, mas eu percebia eles. Atrás de mim o Sanat com uma arte em pé, ele tinha me guiado até lá, e nessas horas você fora do corpo, você funciona por intuição. Às vezes o mentor fala com você mentalmente, às vezes por intuição você sabe o que vai fazer, sendo que na vigília você não sabia, você já estava agendado extrafisicamente para aquilo. E eu estava procurando alguém que eu não sabia exatamente quem era, mas na hora que eu visse eu encontraria. Fui me deslocando da esquerda para a direita, flutuando um pouquinho, até parar de frente com um homem que estava deitado de barriga para cima. Esse homem tinha uns 48 anos de idade, cabelo preto, já ficando calvo, bigodão, e eu sabia que ele era português e que morava aqui no Brasil. Tinha desencarnado aquele dia. E eu parei, sabia que era ele. E o Sanat Kumar confirmou que ele tinha me levado ali especificamente para esta pessoa. Então, o que eu fiz? Estendi as mãos extrafísicas, pessoal, e comecei a dar um passe, projetar energia, tudo que eu podia pensar de bom, e não era só técnica, era amor, era luz, eu estava pensando tudo de melhor para aquela criatura deitada na minha frente, e aí vocês vão falar assim, era um espírito? Sim, era um ser humano extrafísico, não era translúcido, era compacto igual a gente, do lado de lá ainda, nesse plano ainda, no duplo etérico. E eu então, com satisfação, enchi ele de energia. Para minha surpresa, ele acordou, gente, despertou. Não era para acontecer isso. Quando ele despertou, ele me viu, sabe? Eu estava pertinho dele, quase o rosto de frente. Quando ele me viu, eu falei, ele vai se assustar. Que nada, o cara abriu um sorriso e falou, é você, Wagner. O cara me conhecia, pessoal. E aí, eu fiquei assim, surpreso. Ele falou assim, eu pensei em você e no Sanat Kumar quando eu senti que eu ia morrer. Quando a minha respiração parou, meu coração parou, eu falei, agora, eu me lembrei de você e do Sanat Kumar, porque eu li o seu livro, sabe? E eu gosto muito de você e do Sanat Kumar. Que bom que você está aqui. Gente, ele tinha lido o meu livro, o Ensinamento Extrafísico e Projetivo. Quando eu digo meu, porque fui eu que escrevi, mas as mensagens são do Sanat Kumar. E na hora dele partir, ele tinha pensado na gente. Foi uma referência positiva. O Sanat Kumar me direcionou para ele. Gente, eu continuei aplicando energia nele, contente, né? E aí rolou um fenômeno incrível. Pelo olhar dele, eu me percebia, sabe? Eu via ele a partir do meu ponto de visão e ao mesmo tempo eu via a mim a partir do ponto de visão dele. Os nossos olhares se fundiram. Eu via ele e ele me via, mas eu via ele e via a mim no olhar dele me olhando. E por incrível que pareça, eu estava plasmado com uma camisa azul clara, que eu adoro, calça jeans, como sempre, tênis, é minha vestimenta comum de sempre, né? E o meu rosto remoçado, gente. E eu tô com um cabelo grande, eu tinha pensado em cortar o cabelo um dia antes e não cortei.
fora do corpo ele estava cortado. Quer dizer, o corpo astral plasma tudo aquilo que a gente deseja intensamente. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, né? Porque ficar registrado, o corpo astral tende a refletir. E eu já contei para vocês várias vezes sobre entidades plasmarem remoçadas após a morte. Mas isso ocorre com projetores também, que se tão bem consigo mesmo, aparece remoçado do lado de lá. E eu pensei, se eu desencarnasse aqui agora, eu estava ótimo, ia partir para o lado de lá, remoçado, bonitão, cair fora hipercontente, né? E aí ele apagou de novo, gente. E aí eu fui puxado, tomei uma fisgada na parte de trás da cabeça astral, caí dentro do corpo, instantaneamente abri os olhos, me lembrei de tudo, sentei na cama com um contentamento muito grande de ter participado dessa projeção e saber que esse trabalho que a gente faz repercute nas pessoas, isso é muito importante e eu agradeço o Sanat Kumaat por ter me levado até lá e fico muito contente de contar um relato desse para vocês, tá bom? E agora, já estamos em cima, eu vou deixar a vocalização que eu fiz da mensagem do Philippe de Lyon com uma música do Tangerine Dream, tá? E a partir do próximo programa, gente, eu vou deixar os comentários desativados, tá ok? Espero que vocês compreendam. Um abraço a todos. O título do texto é Conversando com um Cavaleiro do Amor, parte 2, Ponderações de um Mestre da Cura Espiritual. Então, eu vou narrar para vocês agora um segundo contato que eu tive com esse Mestre da Cura e as palavras que ele me falou, aqui registradas, que agora eu vou compartilhar com vocês. E mais do que as palavras, pessoal, sente o amor que está nisso. Uma presença dessa amorosa, curadora, feliz. E é impressionante o amor com que ele fala de Jesus, sendo que ele mesmo não era um cristão no sentido convencional. Ele era o que era chamado de um cristão esotérico, se é que eu posso usar essa expressão. Um cristão que estudava aspectos outros sobre Jesus, energias e tantas coisas do lado psíquico de um mestre como Jesus. Vocês vão perceber o amor dele ao falar disso. Vamos lá. Você me pergunta se eu sou feliz. E eu lhe digo que sim, porque felicidade é um estado de consciência. E eu continuo fazendo o que gosto. Continuo no trabalho de cura que Jesus me orientou. E hoje atendo aos doentes do coração, carentes de espírito. E sigo o mesmo princípio, porque é o amor que cura. E continuo recomendando o remédio adequado, a prece. Para os casos do corpo, a medicina dos homens tem sua grandeza, mas para as dores do coração, causadas pelas emoções, o recurso é outro. A arte da taumaturgia faz o espírito ligar-se ao poder da cura universal. E interligado à fonte imanente, suas energias se restauram consideravelmente. No momento em que o ser realiza a prece, a luz celeste desce sobre ele. E de maneira que só o divino conhece, o céu opera seus milagres no homem. Há uma nutrição psíquica em seus centros vitais e a sua aura se fortalece. No entanto, tal ação sutil só é eficaz se o ser opera com humildade verdadeira. Se os seus sentimentos são desprovidos de espírito, sua prece não terá força real. E se os seus pensamentos não forem justos, não haverá a ressonância adequada. E eu lhe digo, meu amigo, os curadores sérios e dedicados não são arrogantes, porque eles sabem que são emissários da luz celeste, de onde vem o poder real.
E também porque, ao se ligarem ao céu, eles curam suas próprias mazelas. E eles sabem que Jesus é o grande curador. Por isso, eles oram e se realizam. E ninguém de fora saberá o que se passa em seus corações. E essa é a felicidade do taumaturgo, ser canal de cura mediante a arte da prece. Por isso eu sou feliz, meu caro. Jesus me deu a chance de ser o seu servidor. E eu sou eternamente grato a Ele, por ter me aceitado, mesmo com minhas mazelas. Ele é o verdadeiro médico da alma, e eu sou o pequeno enfermeiro a seu serviço. E quantas vezes, quando fui vítima de calúnias, Ele me cobriu com seu manto de luz. Enquanto eu orava, uma coluna de luz descia sobre mim, e o meu coração sorria, porque eu via pairando sobre mim e me protegendo a figura de uma pomba dourada. Então, eu pensava nos meus acusadores e também orava por eles, e me realizava. E assim, sob a égide de Jesus, eu fui aprendendo a arte da taumaturgia. E eu lhe digo que sou feliz por isso, porque continuo nessa linda arte do Espírito. E ainda me emociono muito quando consigo ajudar alguém. Chego a chorar. E no meu tempo na Terra, poucos sabiam disso. Eu chorava no silêncio da prece. Porque eu sentia Jesus, em espírito, no meu próprio espírito, e em minhas mãos. E eu não aguentava tanto amor em minhas células. Eu sentia o infinito em mim. E os poros do meu corpo pareciam pequenas estrelas, e Ele, a luz delas. E eu chegava, às vezes, a ver o seu semblante refletido no rosto dos doentes. Assim como Ele estava em mim, também estava neles, e sua luz se propagava. Eu vi o seu semblante até mesmo nos espíritos perversos, e como Ele os amava também. E também para mim não havia diferenças, eu orava para os homens e os espíritos. E tentei explicar para os meus contemporâneos que a grande magia é a do amor, e que o perdão transmuta as energias e alivia o coração, e que todo poder vem do céu. E se hoje você e os seus companheiros se realizarem na prece, eu estarei junto. E pedirei a Jesus que envie a pomba dourada sobre a egrégora da reunião, e que as luzes da cura se propaguem pelo mundo a favor de todos. Se Jesus assim permitir, eu estarei de mãos dadas com vocês, na força do Espírito. E se você me vir, não estranhe se esse antigo cruzado estiver chorando, porque outrora eu empunhei espadas e manchei minhas mãos de sangue e dor. Até Jesus me mostrar que a força não estava na violência, mas sim no amor. E desde então, minhas mãos se lavaram na luz da cura, porque Ele me deu a chance. E eu jamais me esquecerei disso, e sempre trabalharei em seu nome. Por isso, não estranhe o choro desse velho cavaleiro, que hoje é enfermeiro na luz. Sim, enfermeiro de Jesus, o médico da alma. Eu sou apenas um taumaturgo feliz. Meu jovem, que a reunião de hoje seja auspiciosa, em nome de Jesus.
Fique na paz e na glória dele, e que assim seja.